Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história e o tema hoje é Primeira Guerra Mundial, o conflito. Tá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar exatamente o conflito em si. Tá? Na aula anterior nós falamos sobre os antecedentes da Primeira Guerra, ou seja, os eventos que prepararam o conflito, né? Que permitiram ou que levaram ao conflito. Dessa vez não, nós vamos tratar sobre o conflito em si, como foi que ele aconteceu, os desdobramentos dele. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esses assuntos nessa aula de hoje. Bom, então, para a gente começar a aguçar os nossos sentidos, eu trago sempre algumas questões para a gente poder contextualizar o tema. Então, vamos lá. Questão número 1. Como você imagina que fica a vida das pessoas quando o país em que elas vivem está em guerra? E aí? A gente sempre quando fala de guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, guerra isso, guerra aquilo e tal, a gente pensa só nos exércitos, né, só naqueles que estão lá batalhando, guerreando, como se eles fossem o país. Na verdade, não. Eles são apenas algumas pessoas, alguns indivíduos daquele país que estão defendendo o interesse da pátria, né, ou dos governantes, enfim. Mas e o restante da população? Que aquelas pessoas comuns, né? Os cidadãos comuns que vivem ali no dia a dia, né? Nem todos vão para o combate, não, nem todos vão para a guerra, né? Geralmente são os homens ali em idade de combate, de combater, né? Com saúde para isso também, mas nem todos participam. Então a gente tem uma população de homens, de mulheres, de idosos, de crianças que estão vivendo nesses países em guerra, né? E aí, como que esse povo sobrevive? Como é que é viver num país em guerra? Eu costumo dizer, e essa frase é muito interessante para pensar isso, que todo país em guerra é um país em crise. Todo país em guerra é um país em crise, seja ela qual for. Tá? E aí, é o que eu quero que você pense. Como será que essas pessoas elas estão vivendo? Né? Será que elas estão tranquilas, vivendo em paz? Né? Ou será que elas também estão passando por crise, por dificuldade? Então é importante a gente pensar nisso. Segunda questão: a pandemia do SARS-CoV-2, iniciada em 2020, pode ser considerada como uma espécie de estado de guerra? A gente está vivendo ainda, né, na pandemia, enquanto esse vídeo está sendo exibido, né, está sendo gravado e exibido, a gente ainda está passando pela pandemia do Covid-19, ou do SARS-CoV-2, que é o nome técnico para o vírus, né? Mas será que esse período também pode ser chamado de uma espécie de estado de guerra, por estarmos passando por crises? Né? Será que as crises que nós estamos vivendo são semelhantes? E se você parar para pensar e pesquisar um pouquinho, você vai ver que no ano de 2020, algumas medidas, né, tomadas pelos governos para proteger as pessoas ou para poder amparar as pessoas são comparadas a medidas de guerra. Né? Então, por que isso? Por causa da crise que se estabelece nessas pandemias, né? Essas epidemias mundiais chamadas de pandemias. Né? Então, é importante a gente ter consciência que essas crises sanitárias elas desembocam em outras crises também, econômicas, sociais, enfim. Então, tudo isso afeta a vida das pessoas. Né? Mas vamos lá para o nosso tema de hoje. As fases da guerra. Então, quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que pensar nas fases da guerra. Deflagrado o conflito, a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 3 fases diferentes. Foram elas: guerra de movimentos, guerra de trincheiras e a nova guerra de movimentos. Então, são 3 momentos diferentes quando a gente está falando de Primeira Guerra Mundial. Tá? Não foi um conflito homogêneo, vamos dizer assim, né, com uma cara só. Não, ele teve 3 caras diferentes. Um primeiro momento, que a gente vai ver agora, foi a guerra de movimentos, caracterizada pelo intenso movimento de tropas. Tá? Então, as tropas se movimentando de um lado para o outro intensamente. Foi de agosto a novembro de 1914. O exército alemão deslocou-se através da Bélgica em direção a Paris, na França.
As tropas francesas, auxiliadas pelos ingleses, resistiram ao avanço alemão na Batalha do Marne. Vale lembrar aquela questão das alianças, né? Tríplice aliança, tríplice entente, estão lembrados? Então, tríplice aliança é Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tríplice entente, Inglaterra, França e Rússia. Então, do lado ocidental, que você pensar geograficamente, está aqui a Alemanha, né? A França e a Inglaterra estão de um lado e a Rússia está do outro, do lado chamado o lado oriental, enquanto a França e a Inglaterra estão do lado ocidental. A gente vai chamar de frente ocidental, é o lado onde está Inglaterra e França, e frente oriental, onde está a Rússia, tá? Então é importante situar isso aí para a gente poder não se perder. Então, enquanto a Alemanha está marchando em direção, passa pela Bélgica, enfrenta, né, o exército belga, vence e avança em direção à França, a França vai juntar-se com a Inglaterra e vão resistir ao avanço alemão, tá? Na chamada Batalha do Marne. E a partir daí, nenhum dos dois lados conseguiu vitórias decisivas, tá? Vitórias que permitissem a eles avançar mais sobre o território, tomar cidades. Não, eles ficaram naquele impasse, fazendo com que o conflito estacionasse na chamada Frente Ocidental, como eu acabei de explicar, do conflito. Dava-se início, então, à próxima fase do conflito. Então, recapitulando, guerra de movimentos, as tropas se movimentando e tal, aquela coisa intensa de um lado para o outro, os alemães marcham em direção a Paris, passam pela Bélgica, os ingleses vão lá junto com os franceses, batem de frente com os alemães e ficam ali resistindo, e aí o conflito se estaciona na Batalha do Marne, estaciona, e aí ninguém consegue mais avançar, fica parado. E aí começa a segunda fase, que é... Opa, vamos lá. Aqui está uma imagenzinha da Batalha do Marne, né? Que é a segunda fase, a Guerra de Trincheiras. Com França e Inglaterra de um lado e Alemanha do outro, foram criados 640 quilômetros de trincheiras do Mar do Norte até a Suíça. Então, trincheira que vinha desde o Mar do Norte até a Suíça, separando ali a França e a Alemanha. Olha que loucura, 640 quilômetros de trincheiras de uma ponta a outra, nas quais os exércitos se enfrentavam 24 horas por dia. Então você tem trincheira de um lado, tá os ingleses e franceses, trincheira do outro, tá os alemães, e eles ali no meio, combatendo um com o outro. Joga a bomba para um lado, joga a bomba para o outro, morre um monte de gente ali no meio, corre para lá, corre para cá, e a guerra não saía daquilo. Eles ficavam ali, ó, dias e dias e dias e dias e meses e anos ali naquela guerra estacionada, parada. Esse período foi considerado o mais letal da guerra, pelo imenso número de mortes. Não só pelo confronto direto, mas também pelas péssimas condições em que os soldados se encontravam, pela falta de recursos e pelas inúmeras doenças que circulavam pelas trincheiras. Gente, para você poder manter uma guerra é muito caro. É muito caro. Por quê? Porque você tem que produzir munição, armas, uniformes, alimentação e tudo o que é necessário para aquele povo continuar ali vivendo e guerreando. Então você imagina aquelas pessoas ali guerreando, lutando, brigando e tal, e gasta, e gasta, e gasta, e gasta, e gasta. Vão se acabar os recursos, eles não vão ter mais os recursos para poder continuar guerreando, brigando. E eles têm que, não podem abandonar, não podem voltar para casa, desistir, tem que continuar ali. E ali eles vão viver, vão comer, vão fazer suas necessidades, a chuva, os mortos estão ali, né? Aquele monte de cadáveres ali, doença, rato, barata, insetos, todo mundo passeando ali, fazendo uma festa ali naquelas trincheiras, doenças, né? Fora as armas químicas que vão ser usadas também na guerra. Ou seja, foi um período de extrema mortandade. Foi o período mais terrível da Primeira Guerra Mundial. Tá? Se você tiver a oportunidade de ver filmes, e você vai ver que nesse período ali foi o período em que mais morriam as pessoas. Os combates eram ferrenhos, as pessoas saíam para combater, era como a mesma coisa que sair para a morte ali, né? Porque
estavam entrincheirados de um lado, saía correndo, vamos correr, e eles matavam aquele povo todo ali. E aí corria do outro lado, morria todo mundo ali. Então era algo inimaginável, né? E eu trouxe algumas imagens aqui para a gente poder ver como que era esse período das trincheiras, né? Vocês estão vendo aqui os homens aqui entrincheirados. E trincheira é isso aqui, ó. São essas valas, né, onde os indivíduos ficavam ali dentro, né, combatendo. E aqui para o lado de cá, eles têm ali o exército inimigo do outro lado, né? Tá lá entrincheirado do outro lado. E aqui a gente tem um outro exemplo aqui, ó, das trincheiras também, né? E aqui as armas e tal, e ali eles combatendo. Essas trincheiras se estendiam por 640 quilômetros. É muita raça de trincheira. É muita raça de trincheira, gente. Tá? E aqui eu trouxe uma outra imagem também, tá? Que é uma ilustração mostrando como que era organizada essas trincheiras, tá? Então você tem aqui a linha de frente, que era a primeira linha de trincheiras, tá? Aqui tem uma cerca de arame farpado que separava e é chamada terra de ninguém aqui, que é esse pedaço aqui entre a trincheira de um exército aqui de um lado, vamos supor que aqui fossem os alemães, e do outro lado a gente vai ter os ingleses e os franceses, com a configuração igualzinho lá, arame farpado, primeira linha de trincheiras, aí depois vinha a comunicação entre as trincheiras, depois vinha a segunda linha de trincheiras, aí comunicação aqui, a artilharia para jogar as bombas lá, né, para frente, tá? E aqui uma terceira linha de trincheiras, e aqui atrás vinha o suporte, a logística, os oficiais ficavam aqui, os caminhões, a tropa de reserva, né, que quando ia morrendo esse povo aqui da frente, eles iam substituindo, né? E aqui o hospital de campanha, né? Se alguém conseguisse sobreviver ou se ferisse aqui, eles vinham trazendo por aqui e levavam para o hospital aqui atrás, né? Então essa era mais ou menos a organização das trincheiras aí, né? Para eles poderem combater. Era algo assim bastante complexo, tá? Porque isso aqui está arrumadinho aqui, tá bonitinho aqui, né? Certinho, né? Mas não era bem assim que funcionava, era tudo muito caótico. E agora a gente vai ter a terceira fase da guerra, tá? Chamada Nova Guerra de Movimentos, né? Que a gente falou lá no início. Outros países entram no conflito ao lado tanto da Alemanha quanto da França e Inglaterra. A Itália, por exemplo, rompe a sua aliança e passa a combater junto com a Tríplice Entente. Olha que doideira! Percebendo a situação, percebendo que seria mais vantajoso para eles resolvem abandonar a aliança, a Tríplice Aliança que eles tinham com o Império Austro-Húngaro e a Alemanha e passa para o lado da Entente e passa a combater a aliança, né, que agora já não é mais tríplice, né? E olha que doideira. No entanto, Bulgária e Império Turco-Otomano decidem se aliar à Alemanha. Então, vão haver mudanças de configuração nos times de um lado e do outro, tá? Os alemães, atuando na guerra submarina, afundam navios dos Estados Unidos e do Brasil. Só que, nesse caso, o mais marcante e o mais decisivo foi o afundamento de navios norte-americanos. Por quê? Porque os Estados Unidos, que até então eles estavam só vendendo coisas, né, para os aliados ali, vendendo material, vendendo armamento, enfim, né, dando suporte para os aliados ali, agora eles vão decidir entrar no conflito. E aí a coisa vai mudar de figura. Por quê? Porque Estados Unidos está do outro lado do Atlântico, está descansado, as tropas não estão nem aí, a guerra está rolando lá, está acontecendo, eles não estão nem sabendo de nada, né? Agora eles vêm com um gás novo, né? Com força total, com novas armas, com armas melhores, mais modernas, né? Com as suas tropas em grande número ali entrando junto com os ingleses, com os franceses. E aí a coisa, com os italianos também, inclusive o Brasil agora vai participar também do conflito, uma participação bem simples ali, mas vai participar do conflito. Mas agora, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a coisa muda de figura. A balança da guerra pesa contrária à Alemanha e seus aliados. A coisa vai mudar completamente de figura, tá?
E a Rússia, né, que tinha saído, que tinha deixado ali a Tríplice Entente, que vinha passando por problemas internos que culminaram com as revoluções russas de 1917, levando à sua saída do conflito mundial, assinou um tratado, está ali um pela, mas assinou um tratado de paz com a Alemanha, o que permitiu a esta concentrar seus esforços na frente ocidental do conflito. Então, pessoal, a Rússia está passando por umas questões internas de governo, um governo arcaico ainda, né? Enquanto os países já estão vivendo a revolução industrial, ali já estão avançando economicamente, né? Seus impérios ali e tal, a Rússia está engatinhando ainda na industrialização, ainda vivendo num sistema semi-feudal, né? Ainda está com várias questões internas ali, né? Para resolver, ainda era um governo que trazia resquícios do absolutismo ainda, o czarismo, né? Um governo muito pesado para a população. Então tudo isso vai levar a revoltas internas dos operários, dos camponeses, vão se organizar. Isso a gente vai estudar melhor na próxima aula, né? Que a gente vai estudar especificamente sobre as revoluções russas. Mas eu já quero adiantar para você que esses problemas internos, inclusive boa parte deles causado pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, esses problemas eles vão levar a Rússia a sair da Primeira Guerra. Tá? Bom, e aí, qual é a importância disso para o conflito? Bom, a importância, além do fato de que ele está desfalcando a Entente, eles vão assinar um tratado de paz com a Alemanha, permitindo a Alemanha, a esta, concentrar seus esforços na frente ocidental do conflito, ou seja, aquilo que eu expliquei, frente ocidental, Inglaterra e França, né? E agora os outros aliados, frente oriental, Rússia, né? Do outro lado. Então, agora assinando um tratado com a Alemanha, né? Com a Rússia e a Alemanha assinando um tratado, a Alemanha não precisa mais se preocupar com o lado oriental, apenas o lado ocidental, né? Isso vai fazer com que eles possam empreender mais esforços ali do lado ocidental do conflito. Só que isso não vai adiantar muita coisa, né? Porque esses esforços não impediram que os países da Entente contra-atacassem com tanques e aviões melhores, né? Isso, sobretudo com o reforço que os Estados Unidos vão trazer, né? Vencendo as forças alemãs na Segunda Batalha do Marne. O passo seguinte seria invadir o território alemão. Ao mesmo tempo, uma rebelião interna na Alemanha forçava o imperador Guilherme II a renunciar, levando a um governo republicano em novembro de 1918, que assinou sua rendição e pôs fim ao conflito. Lembra que eu falei com vocês, né, que uma guerra, ela não é... Quando a gente fala de guerra, a gente não está falando de um país inteiro combatendo, né? A gente está falando de alguns representantes, uma boa parte de representantes, lógico, de um país ali na frente de batalha combatendo, mas tem toda uma história acontecendo por trás lá. Então, enquanto a guerra está acontecendo lá na frente de batalha e tal, não sei o quê, lá na Alemanha, internamente está acontecendo rebeliões ali que vão levar à queda do governo e à implantação de um governo republicano que vai assinar rendição, acabando com o conflito, né? A guerra vai terminar. Bom, e aí vem as consequências da guerra, o chamado Tratado de Versalhes. Vocês estão vendo essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, né? Essa imagem aqui representa o presidente dos Estados Unidos que está observando. Essa mão aqui grandona é a mão dos países vencedores da guerra. Aqui esse calhamaço de folhas aqui é o Tratado de Versalhes, e esse indivíduo aqui, né, suportando esse peso terrível aqui, né, é a Alemanha, né, que está trabalhando aqui, suportando esse peso e tal. Bom, vocês vão entender essa imagem agora. Mesmo com a proposta de um acordo de paz feita pelo então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que estabelecia um fim mais brando para todas as partes envolvidas, que seria um acordo conhecido como os 14 pontos de Wilson, os países vencedores rejeitaram-na e impuseram à Alemanha, única que recebeu toda a culpa pelo conflito, o Tratado de Versalhes, que obrigou a Alemanha, dentre outras coisas, a
devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas, pagar indenizações aos seus adversários, não possuir aviação militar, canhões pesados e submarinos, não possuir indústria bélica e ter seu exército reduzido a, no máximo, 100 mil homens. Olha quantas imposições pesadíssimas que vão cair sobre a Alemanha. Tá? Eu acho que uma das principais aqui, que vai afetar principalmente a população civil, será essa de pagar indenizações aos seus adversários. Gente, um país que já estava em crise, né, interna, de governo e tal. Todo país em guerra é um país em crise. Então, para sustentar uma guerra, outras áreas do país, saúde, educação, infraestrutura, tudo isso tem que perder, né? Então, um país que já está em colapso, agora ainda ter que se reerguer diante do conflito, da destruição do conflito, se reerguer e ainda pagando indenizações altíssimas para os países vencedores. Imagina como que essa população passou, o que aconteceu com eles, né? Como que eles sofreram, né? Então, a gente está vendo que Estados Unidos ele tentou ali ainda mediar essa decisão, mas França e Inglaterra não abriram mão de pesar as consequências sobre a Alemanha. Tá? Bom, os aliados da Alemanha também sofreram as imposições do tratado, o que redesenhou o mapa da Europa, fazendo com que surgissem novos estados, como a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Iugoslávia. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como uma das maiores potências mundiais, pois, além de terem revertido os rumos da guerra ao entrar no conflito, experimentaram um intenso desenvolvimento econômico por conta do esforço de guerra, pela venda de produtos aos países aliados e pelo apoio que forneceram aos países devastados pelo conflito. Tá? Então, eu não sei se você reparou aqui, né, mas quando a gente fala aqui de Áustria, Hungria, professor, mas não era Império Austro-Húngaro? Pois é, esse império ele vai se dissolver e vão surgir novos países. A Áustria separada, a Hungria, a Iugoslávia, outros países, né, a Tchecoslováquia. Então, aqueles territórios ali que formavam o Império Austro-Húngaro vão ser retalhados, vamos colocar assim, né? E os Estados Unidos, eles vão ficar por cima da carne seca, né? Porque a guerra foi muito boa para eles, né? Bom, e aí eu trago dois temas aí para pesquisar, temas para pesquisa, né? Vamos trabalhar. Primeiro tema aí, descreva com mais detalhes o que levou os Estados Unidos a se tornarem uma grande potência após a Primeira Guerra Mundial, né? Eu dei algumas pistas ali, né, no material para você e tal. Mas eu quero que você pesquise, né? Você pode ir para a internet ou para uma enciclopédia, ou para um livro, o que seja, né? E pesquise o que fez, né, com que os Estados Unidos se tornassem essa grande potência após a Primeira Guerra Mundial, né? Quais fatores foram determinantes aí? E outro tema para pesquisa é como ficou a situação do povo alemão após o término do conflito, sob as pesadas imposições do Tratado de Versalhes, né? Eu quero que você veja a situação do povo, a crise que o povo entrou por conta do final da guerra, da Alemanha ter saído da guerra como a única culpada da guerra, como se na guerra o culpado fosse só um, né? Enfim, e como que o povo passou por conta dessa derrota, né? E do Tratado de Versalhes ali impondo duras penas ali para eles, tá? Então essa é a pesquisa que eu queria que você fizesse. A gente tem outra atividade aí, também tem um quiz de perguntas aí para você poder acessar, responder, participar, tá bom? E é isso, a gente termina a nossa aula aqui, espero que você tenha gostado, até uma próxima oportunidade, fique bem, fique em casa e até mais. Tchau, tchau.